Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso capítulo 9 do Guyton. E a gente vai continuar agora falando do acoplamento, excitação, contração, a função dos íons cálcio e dos túbulos transversos. O termo acoplamento, excitação, contração refere-se ao mecanismo pelo qual o potencial de ação provoca a contração das miofibrilas. Isso já foi discutido para os músculos esqueléticos no capítulo 7, e a gente já tem vídeo aqui sobre isso. Mais uma vez, existem diferenças desse mecanismo no miocárdio, que tem efeitos importantes sobre as características das contrações cardíacas. Assim como no músculo esquelético, quando o potencial de ação cursa pela membrana do miocárdio, o potencial de ação se difunde para o interior da fibra muscular, passando ao longo das membranas dos túbulos transversos, ou túbulos T. O potencial dos túbulos T, por sua vez, age nas membranas dos túbulos sarcoplasmáticos longitudinais para causar a liberação de íons cálcio do retículo sarcoplasmático no sarcoplasma muscular. Após alguns milésimos de segundos, esses íons cálcio se dispersam para as miofibrilas quando catalisam as reações químicas que promovem o deslizamento, um contra o outro, dos filamentos de miosina e actina, produzindo assim a contração muscular. Então aqui recapitulou essa semelhança que há entre o músculo esquelético e o músculo liso nesse processo de excitação por contração. Então, nesse parágrafo explicou que é gerado um potencial de ação, o potencial de ação percorre a membrana da fibra muscular e vai chegar nesses túbulos T, que é essa invaginação da membrana muscular que vai fazer contato com o retículo endoplasmático da fibra muscular, que ganha um nome próprio, chamado de retículo sarcoplasmático. Então, o potencial de ação percorre a membrana da fibra muscular, passa por esses túbulos T, que são essa invaginação da membrana, para chegar nesses túbulos sarcoplasmáticos, que são o retículo sarcoplasmático da fibra muscular. Quando o potencial de ação entra em contato com esses retículos sarcoplasmáticos, ele estimula a liberação de cálcio, que está dentro desse retículo sarcoplasmático, e o cálcio sai para o citoplasma da fibra muscular, que é chamado de sarcoplasma, e no citoplasma da fibra muscular ele vai interagir lá com as proteínas, com a troponina, que vai liberar os sítios ativos junto com a tropomiosina. Então, os filamentos de miosina vão conseguir se conectar nos filamentos de actina e assim catalisar as reações químicas para promover a contração muscular. Então isso foi um retomado do que acontece lá no músculo cardíaco e agora no músculo esquelético, e aqui se assemelha ao que acontece no músculo cardíaco, com a presença do potencial percorrendo esses túbulos T e chegando nos retículos sarcoplasmáticos. Até esse ponto, o mecanismo de acoplamento excitação-contração é o mesmo encontrado no músculo esquelético, mas existe um segundo efeito muito diferente. Então, aquele efeito do potencial percorrendo o túbulo T e chegando no retículo sarcoplasmático se assemelha tanto no músculo esquelético como aqui no músculo cardíaco. Mas tem outro ponto também que difere agora no músculo cardíaco que a gente vai ver. Além dos íons cálcio liberados das cisternas do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma, grande quantidade de íons cálcios adicionais também se difunde para o sarcoplasma partindo dos próprios túbulos T, no momento do potencial de ação por canais dependentes de voltagem na membrana de túbulos T, figura 9.5. A liberação de cálcio ativa canais a entrada de cálcio ativa canais de liberação de cálcio, também chamado canais de receptores de ranodina, na membrana do retículo sarcoplasmático, o que desencadeia a liberação de cálcio para o sarcoplasma. Em seguida, íons cálcio no sarcoplasma interagem com a troponina para iniciar a formação de pontes cruzadas, cross bridges, e contração, pelo mesmo princípio básico descrito para o músculo esquelético no capítulo 6. Então, há essa diferença. A gente pode visualizar aqui na figura 9.5. Principalmente nessa parte, a figura 9.5 mostra o mecanismo de acoplamento, excitação, contração e relaxamento do músculo cardíaco. Então,
Assim como no músculo esquelético, há liberação de cálcio advindo do retículo sarcoplasmático. Mas agora, aqui no músculo cardíaco, quando o potencial percorre e chega nesses túbulos T, né, que é essa invaginação da membrana plasmática, quando o potencial chega, ele ativa nesse túbulo T canais de cálcio dependentes de voltagem. Então, essa é a diferença do músculo esquelético. Aqui no túbulo T da célula da fibra muscular cardíaca, há a presença desses canais de cálcio dependentes de voltagem. Então, o potencial de ação é percorrido, né, por essa membrana, ativa esses canais de cálcio, que são dependentes de voltagem. Então, como altera a voltagem, eles vão ser ativados, e há a entrada de cálcio. Esse cálcio entra e vai ativar aqueles canais dependentes de rianodina. Então, esse cálcio ativa esses canais, que é um canal, quando ativado, né, ele vai ser ativado pelo cálcio, um canal presente no retículo sarcoplasmático, que vai permitir a saída do cálcio presente no retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma, para o citoplasma da fibra muscular cardíaca. Então, retomando, veio o potencial de ação, ativou os canais de cálcio dependentes de voltagem no túbulo T, o cálcio entrou, ativa esses canais de cálcio presentes no retículo sarcoplasmático, então há essa descarga de cálcio, então esse aumento muito grande de cálcio no sarcoplasma da fibra muscular. Esse cálcio, então, vai interagir, assim como a gente já viu no músculo esquelético, com a troponina e gerar todo aquele processo de contração muscular. Após a contração, é necessário que haja o relaxamento desse músculo. Então, para o processo de relaxamento, após a estimulação, né, o potencial de ação ter passado, se inicia o processo de relaxamento, onde o cálcio vai precisar sair, ser guardado de volta e sair desse citoplasma da fibra muscular cardíaca. Então, há canais que fazem essa captura do cálcio. Existe no retículo sarcoplasmático a ATPase, que é um canal que pega o cálcio presente no sarcoplasma e manda ele de volta para o retículo sarcoplasmático, fazendo armazenamento de cálcio no retículo sarcoplasmático. E esse canal a utilização de ATP para ocorrer. Então, parte do cálcio é guardado no retículo sarcoplasmático. Outra parte do cálcio é mandada para o meio extracelular através dessa bomba de cálcio-sódio. Então, a bomba funciona mandando cálcio para o meio extracelular, sódio para o meio intracelular, e o sódio, que está no meio intracelular também, quando chega a determinada proporção, como a gente já discutiu, vai ativar a bomba de sódio potássio ATPase. Então, essa bomba de sódio ATPase vai pegar esse sódio e vai mandar o sódio para fora e colocar o potássio para dentro, utilizando-se do ATP como requisito de energia. Então, sem esse cálcio adicional dos túbulos T, a força da contração miocárdica ficaria consideravelmente reduzida, pois o retículo sarcoplasmático do miocárdio é menos desenvolvido que o do músculo esquelético e não armazena cálcio suficiente para produzir a contração completa. Da onde vem o cálcio que vai gerar a contração muscular? Ele vem em pequena parte do retículo sarcoplasmático, mas agora em maior parte, que é principalmente o que difere o músculo cardíaco do músculo esquelético, em maior parte o que gera a contração muscular vem nesses canais presentes do túbulo T. Então, vem do meio extracelular e do cálcio presente nesse espaço do túbulo T, que a gente vai ver mais para frente. Mas existe muito cálcio do túbulo T e quando se ativa esses canais, esse cálcio pode entrar. Então, o cálcio entra, ativa esses canais de cálcio e também ele próprio a sinalização de cálcio para gerar contração. O retículo sarcoplasmático na fibra muscular cardíaca, ele não é tão desenvolvido quanto no músculo esquelético. Então, a maior parte do cálcio advém do meio extracelular, através desses canais de cálcio dependentes de voltagem presentes na membrana ali do túbulo T. Por outro lado,
T do músculo cardíaco tem diâmetro 5 vezes maior que os túbulos do músculo esquelético, o que equivale a um volume 25 vezes maior. No interior do túbulo T existem em grande quantidade eletronegativa, que se ligam a íons cálcio, também em grande quantidade, mantendo-os sempre disponíveis para se difundirem para o interior das fibras do miocárdio, ocorre o potencial de ação no túbulo T. O túbulo T no músculo cardíaco, primeiramente, ele é maior, né, que o músculo esquelético, e no túbulo T existe a presença desses mucopolissacarídeos que possuem cargas negativas. Como o cálcio de carga positiva, ele vai ser atraído. Então, vai haver muito cálcio aqui, já que esses mucopolissacarídeos possuem cargas negativas, eles vão atrair cálcio no túbulo T, vai ficar aqui quando chega o potencial de ação. Que esse canal de cálcio, dependendo de voltagem for ativado, vai ter entrada de grande quantidade de cálcio para o sarcoplasma da fibra muscular cardíaca, para assim todo o cálcio necessário para que haja contração. A força da contração cardíaca depende muito da concentração de íons cálcio nos líquidos extracelulares. Na verdade, o coração colocado em solução livre de cálcio rapidamente para de bater. A abertura dos canais, a abertura dos túbulos T passam diretamente através da membrana das células, permitindo extracelular presente no interstício miocárdico circule pelos túbulos T. Consequentemente, a quantidade de íons cálcio no sistema de túbulo T, isso é, a disponibilidade de íons cálcio para ocasionar a contração cardíaca, depende em grande parte da concentração de íons cálcio no líquido extracelular. Então, essa parte do túbulo T está em contato direto, né, com o coração é removido e colocado em uma solução livre sem presença de cálcio extracelular está basicamente zerado. Como não haver essa entrada grande de cálcio através desses canais advindos do meio extracelular, assim só o cálcio do retículo sarcoplasmático não é suficiente para gerar a contração miocárdica advindo do meio extracelular, que é essencial, sem ele o coração pode bater. No líquido extracelular, pois as concentrações desses músculos são causadas quase inteiramente pelos íons cálcio liberados do retículo sarcoplasmático. Então, comparativamente, né, se retirar o cálcio do líquido extracelular de uma célula miocárdica, essa fibra miocárdica não é capaz de bater, porque para a contração ela depende do cálcio advindo do meio extracelular. Já uma fibra muscular esquelética, se retirado esse cálcio do meio extracelular, ela ainda é capaz de contrair, porque a principal fonte de cálcio da fibra muscular esquelética é do retículo. A principal fonte de cálcio da fibra muscular cardíaca é do meio extracelular. Tanto para o retículo sarcoplasmático como para o líquido extracelular dos túbulos T. O transporte de cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático é realizado com auxílio da bomba de cálcio ATPase, vírgula 9.5, como a gente viu, né? Essa bomba de cálcio ATPase vai tirar o cálcio do sarcoplasma e mandá-lo de volta para o retículo sarcoplasmático utilizando-se do ATP. Os íons cálcio são removidos da célula também por trocador sódio-cálcio. O sódio que entra na célula durante essa troca é então transportado para fora da célula pela bomba de sódio e potássio ATPase. Como resultado, a contração cessa até que ocorra nova. Então, nesse processo de relaxamento, a bomba de cálcio no retículo sarcoplasmático capta parte do cálcio para o retículo sarcoplasmático e há esse trocador de sódio-cálcio na membrana plasmática que vai colocar o cálcio para fora
e o sódio para dentro. E esse sódio que entrou vai para fora de novo através da bomba de sódio de potássio TPase. Duração da contração. Então, a duração que ocorre essa contração, que é dependente principalmente do potencial de ação, incluindo o platô existente na contração desse músculo. Assim, a gente encerra mais um vídeo. No próximo vídeo, a gente vai tratar do assunto do ciclo cardíaco. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser feita aqui na barra dos comentários ou lá no Instagram. Se inscreva no canal, deixe seu like, siga a gente no Instagram. No mais, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.